Povo abençoado do Brasil, esse vídeo e usando Jesus Cristo como cabo eleitoral. Isso aqui é uma das maiores blasfêmias que pode existir contra o Senhor. Importantíssimo, é uma convocação a meus irmãos evangélicos. Não podemos ficar omissos, nem sermos covardes nesse momento crucial da nação brasileira. No dia 7 de setembro, nós vamos ter em todas as cidades do Brasil manifestações pacíficas em favor do Brasil e contra aqueles que querem rasgar a Constituição. Meu irmão, não existe ninguém que quer rasgar mais a Constituição declaradamente todo dia do que Jair Bolsonaro. Esse é um jogo de comadres canalhas. Como eu disse para você, foi a própria PGR do Mito que pediu a prisão desses caras. O Mito foi favorável ao inquérito ilegal do Dias Toffoli. A AGU foi favorável, a Advocacia Geral da União. O próprio PGR corroborou com isso. Nós somos cidadãos desse país e nós não podemos ficar omissos. Eu vou estar, a partir das 14 horas, na Avenida Paulista, juntamente com vários líderes evangélicos. Samuel Câmara, Abner Ferreira, Eibe Uber, Vitor Hugo. Olha que absurdo, cara. César Augusto, Renê Terranova, Rina e Estevão Hernandes. Os caras usando o púlpito da igreja, não para falar de Cristo não, cara, mas para dar um cheque em branco para que este cara, o rei da rachadinha, o cara envolvido em todo tipo de esquema espúrio, o cara que sancionou tudo aquilo que o PT queria, porque senão o PT votava, para dar para este cara um cheque em branco para se tornar um Hugo Chávez brasileiro. Você é cidadão do Brasil. A Bíblia me mostra, Jesus não anulou a cidadania terrena, Mateus 22, 21, nem o apóstolo Paulo, Romanos 13, 7, Atos 16, 37. Usando Jesus como cabo eleitoral de um canalha, de um aspirante a Hugo Chávez brasileiro. Não podemos aceitar o que está acontecendo no Brasil. Isso aqui não vai virar uma... E por que aceitou? Porque o Mito foi favorável ao inquérito ilegal do Dias Toffoli? Porque a AGU foi? Porque a PGR foi? Porque a PGR pediu a prisão do Sérgio Reis? Busquem a apreensão do Sérgio Reis, prisão do Zé Trovão. Por quê? Porque melaram a lava-toga. Vocês são muito canalhas, vocês são muito cínicos. Argentina nenhuma Venezuela. Então, vamos exercer a nossa... Venezuela tá aí, cara, o dólar a 5,40, não baixa de jeito nenhum, gasolina a R$7 em cantos do Brasil, o gás a mais de R$100. Cidadania. Aproveito para dizer ao cantor Sérgio Reis que nós apoiamos o movimento dos caminhoneiros e do agronegócio. O agronegócio falou, não temos nada a ver com esse cara não, cara. Os caminhoneiros falou, não, porra, esse cara não tá falando pela liderança não. E quem pediu a busca e apreensão do Sérgio Reis, como eu já falei, foi o órgão do Mito, o cara que ele reconduziu pra PGR. Vocês são muito cínicos, bicho. Certeza que essa gente má vai cair. E não vai... Eu tenho certeza que vai cair sim. Essa gente má vai cair. Eu tenho certeza. E tá aqui Silas Malafaia, naquela época em que saiu aquele escândalo de um cheque que ele recebeu e que Jair Bolsonaro não ficou do lado dele. E aí Silas Malafaia era ferrenhamente contra Jair Bolsonaro. Tá aqui, ó. Vocês se lembram disso? Ok, não existe... O Jair Bolsonaro, naquela época, o Jair Bolsonaro me ligou aqui. Falou, ô Vedor, não vou ficar do lado desse cara não sei de onde é que saiu esse cheque. Você acha que o cara que recebeu esse cheque não sabe de onde veio? Pra cima de mim, né? E aí o Malafaia tava puto com o Jair Bolsonaro. Puto naquela época. Ele me ligou aqui. Agora vejam o Silas Malafaia, antes aí do perdão de 1,4 bilhões da dívida de igrejas e tal, e na época que eles estavam rompidos, porque Jair Bolsonaro não ficou do lado dele na questão do cheque. Radical, você está enganada. Você que está enganada, minha filha. Sabe qual é a direita radical? É aquela que prega que quer fechar o Congresso Nacional. Tá? Você está enganado. Você está comendo pela mão dos plantadores de notícia da própria direita radical. Tem esquerda radical e tem direita radical. Os intolerantes estão na direita e na esquerda. O que 30 moedas de prata não faz, né? Vamos deixar de ser trouxa. Tá pensando que eu cheguei aqui agora? Isso é conversa pra boi dormir, eu não sou boi não, viu, filha? Deixa eu dizer isso pra você aqui, ok? E aí, este Ivanildo Cavalcante
diz o seguinte: Bolsonaro reúne essas 3 características. Isso é na época da eleição, tá? Essas 3 características de lutar contra o sistema e tudo mais. Aí eu... Deus abençoe. Não reúne não, Erivânio. Ele não reúne essas 3 condições, não. Você tá enganado. Você está muito enganado. Eu tô rindo como é que o povo de Deus come pela mão dos outros. É incrível. Viu? Eu fico assim, ó, de boca aberta. O tempo vai mostrar para vocês. Segura aí. O tempo vai mostrar. Não reúne não, Renan. Ele não reúne essas 3 qualidades, não. Aí outra pessoa colocou aqui, ó, outra pessoa comentou o seguinte: competência administrativa, competência política e integridade. Realmente, é Jair Bolsonaro. Ele não reúne essas 3 qualidades, não. Não reúne, não. Você está enganado. Você pensa que reúne. Eu conheço o que estou falando, tá? Competência política, competência administrativa, integridade não é a única fonte para alguém ser presidente. Anote o que eu estou te falando. Que Deus abençoe, viu? Cada um de vocês. Vai ver quem é que disse que quer fechar o Congresso Nacional. Vai lá ver. Vai lá ver. Olha na história. Olha o que a pessoa fala, meu irmão. Irmão, olha o que as pessoas falam, não é que os outros plantam, não. Eu me guio pelo que as pessoas falam. Eu me guio pela história das pessoas. Agora, se amanhã alguém que é íntegro hoje virar corrupto, eu não tenho corrupto de estimação. E a rachadinha, cara? E o bombeiro lá? E o esquema? E 26 mil reais em panetone? E a ex do cara aparecer com 14 imóveis, depois que casou com ele, não tinha no cu que o Priquito Ruiz, depois apareceu com 14 imóveis, virou milionária, acabou de comprar uma mansão de 14 milhões, o filho chocolateiro, uma mansão de 12 milhões. E aí, campeão? E aí, campeão? Ok? Eu apoio pessoas até me provar o contrário. Tá? Ou você tem espírito de adivinhação, adivinhação do diabo. Ninguém aqui tem onipresença nem onipotência. Esses caras vivem falando de diabo. Mas quando o diabo se revela através do estelionato eleitoral, aí eles chamam de mito. O que 30 moedas de prata não fazem, não é, meu amigo? Então olha aqui, bem na minha cara. Você que vai dia 7, você está sendo usado como massa de manobra, não para comemorar os 199 anos da independência do Brasil, mas para dar um cheque em branco àquele que quer ser o novo Hugo Chávez brasileiro. Ele não quer uma limpeza no Congresso, ele quer um Congresso que ele possa controlar para que ele possa limpar os seus crimes. Ele não quer mais justiça no Supremo Tribunal Federal, ele quer um Supremo Tribunal Federal que seja submisso ou aliado a ele, como é Dias Toffoli, como é André Mendonça, como é Cássio Nunes e como foi Gilmar Mendes quando pegou a relatoria do Flávio Bolsonaro e aliviou para eles, e aí ele colocou o seu assessor na AGU. Então preste atenção, porque você, no momento em que apoia este estelionatário eleitoral, este servo das trevas, você está rifando a sua própria alma para o diabo. Você está rifando a sua própria alma para o diabo. O que você está fazendo é servindo de massa de manobra para aqueles que desejam sangue escorrendo nas ruas do país. Aqueles que desejam uma venezuelização desse país, aqueles que desejam dar um cheque em branco para que aquele estelionatário eleitoral se torne um Hugo Chávez brasileiro. Você tem uma missão só: tirar um único gado da Matrix, fazer com que ele acorde, que ele entenda a verdade, que ele entenda a verdade. Porque o que eles fizeram foi perverter a verdade. Usaram a palavra do Senhor, usaram o Senhor como cabo eleitoral e o venderam por 30 moedas de prata. E conhecereis a verdade vos libertará. Nada foge mais da verdade do que esses canalhas. Deus abençoe vocês. Dia 12 nós vamos para a verdadeira luta por esse país, tá? Os conservadores de verdade estarão no dia 12. E dia 7, infelizmente, aquela que deveria ser a data para comemorar a independência do Brasil, esses que venderam Jesus Cristo por 30 moedas de prata e continuam vendendo todo o dia, usarão você como massa de manobra para ensanguentar as ruas do país e transformar aquele que é o maior estelionatário eleitoral que já pisou na cadeira da presidência da República em um Hugo Chávez brasileiro. Verifique a inscrição no canal, gostinho, sininho, é isso aí.